me apresentar bem rapidinho para quem não me conhece e está vindo do teu Instagram, né? Já fica à vontade, já vai pegando papel e caneta, né, Nath? Eu acho que tem coisa para anotar hoje. Tem, com certeza. Então, meu nome é Sabrina de Castro, sou Master Coach, treinadora da Febracis em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, coach da Nath, né? E formada, venho de uma formação acadêmica do direito, com pós-graduação em coaching pela PUC, coaching, carreira, liderança, gestão de pessoas. E hoje estamos aqui, então, para falar de vida extraordinária. Tenho certeza que a Nath já preparou um montão de perguntas aí e vai ser extraordinário. Então, já chama todo mundo, clica aí no aviãozinho que vai ser extraordinário. Então, por que eu te convidei, né? Por que surgiu o convite de eu trazer a Sabrina, né, para essa live? Que eu tenho feito lives semanais com pessoas que realmente são importantes nessa minha trajetória, nessa minha nova trajetória, né? E a Sabrina foi uma das pessoas que surgiu lá em agosto na minha vida, né? Uma semana depois, na verdade, eu acho que tu surgiu na semana do meu aniversário, mas a gente começou o processo de coaching uma semana depois dos meus 33 anos completos, né? E desde lá, as coisas que estavam querendo começar, né, que estavam na cabeça, mas não sabia como, não sabia, enfim, como colocar em ação mesmo, né, botar na prática, começaram a acontecer. Eu me lembro da nossa sessão experimental, que não foi no dia 13 foi o nosso processo, e isso foi algo que me marcou muito e foi algo que fez eu tomar a decisão, né, que muitas vezes o processo de coach, as pessoas não olham, e eu me incluo nisso, né, a gente não olha para o valor em si, a gente olha para o preço. E aí a gente acaba querendo fazer a opção de não fazer, né? Porque a gente olha para um número e não para um resultado, não para tudo que eu consigo alcançar. E eu confesso, já falei em outras lives, que eu fui fechada para negociação, né? Uma boa dominante. Eu disse, tá, eu vou, mas eu não vou fechar, porque realmente eu tinha feito já vários cursos, né? Já tinha comprado vários cursos da Febracis, enfim. E eu, né, não é possível. Eu, como uma boa dominante, eu vou ter que dominar isso com todos esses cursos e colocar a coisa para acontecer, né? E eu fui fechada, né? Fui fechada para a sessão, mas essa mulher me desmontou. Né? Porque começou... eu comecei, na verdade, a descobrir o que estava acontecendo na minha vida, que até então eu não conseguia descobrir, né? Tava sendo bem difícil para mim. Era o comecinho ali da minha gestação, né? Então, eu tava botando a culpa na gestação, né? Tava me colocando como vítima, inventando uma historinha, colocando a culpa toda na gestação, né? E daí a gente descobriu, aos poucos, conversando, que não era a gestação, que a gestação era apenas a cereja do bolo, né? Que a gestação era apenas o que vinha no final ali, né? De hormônios, enfim, eu vinha de uma transformação, vinha de uma busca há muito tempo e... Com a pandemia eu me enfiei de cara mesmo, né? Eu disse, chega, agora vai. Só que eu comecei a ter uma obesidade intelectual, né? Absorver, pegar e não consegui colocar em prática, né? Literalmente. E aí a gente descobriu, né? A Sabrina me colocou em lágrimas nessa primeira sessão. A gente descobriu que não era a gestação quem eu estava culpando, né? Eu achava que era um menino no começo, né? Porque eu disse, nossa, tá sendo tudo tão diferente, enfim. O quanto que o nosso cérebro, né, começa a criar armadilhas, criar várias historinhas mesmo, né, para nos convencer de que não, sempre tem que ter alguma coisa culpada, né, responsável. E aí eu me lembro muito bem quando tu bateu, porque a gente fez online, né, a gente não se conhece ao vivo. É inacreditável isso, porque a sensação que eu tenho não é essa, né, a sensação que eu tenho é que a gente se conhece, que já se viu, enfim. Né? Há anos, por sinal, né? E coach é isso, né? Tu tem que ter essa sintonia, né? Tu tem que ter essa entrega, tu tem que ter essa confiança, né? E o quanto precisa estar tão preparada para conseguir passar isso pelo online, né? Sem ter o contato físico. Então, o quão preparada tu estava, né? Ou o quão preparado que a pandemia te deixou, né? Porque provavelmente isso não era prática antes. Era a minoria.
O atendimento online era a minoria, hoje é a maioria dos meus clientes são online e do Brasil inteiro, e fora do Brasil também. Tenho clientes fora do Brasil também. Muito bom. Também, tenho duas. Uma terminou já. Dá uma sorte, né, Nath? Dá uma sorte. E aí eu me lembro quando tu bateu na câmera, assim, Nath, abre a porta. E aquilo terminou comigo, né? Terminou comigo porque eu vi que estava nas minhas mãos, né? Eu vi que eu precisava tomar uma atitude e que muitas vezes a gente se pega, assim, né, Sabrina? Tipo, tu tenta achar 1001 culpado, 1001 desculpa, mas na verdade tá sempre aqui dentro. A resposta tá sempre aqui dentro, né? Até tem uma pegadinha, né? Que... uma piada. Que a pessoa de trás pede cola pra pessoa da frente, e a pessoa da frente é uma coach, é um coach, né? E aí a pessoa manda um papelzinho e diz, a resposta está dentro de você, né? Porque o coach não vai dar a resposta, né? Tu vai fazer a pessoa raciocinar, refletir, olhar pra dentro e tentar entender, né? Então, a partir dali eu disse, não, me pegou, né? Me pegou e realmente foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida nos últimos anos, né? Porque eu consegui colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. Ai, tudo que não, bom. né? Porque tá tudo planejado para colocar. Tem muita água ainda para rolar. Tem muitos anos ainda de realização. Sim, tem muita coisa. Realmente foi num período curto de tempo que a pandemia nos proporcionou isso, né? Que eu não enxergo, infelizmente ou felizmente, né? Eu não consigo enxergar o lado ruim da pandemia. Para mim, na minha vida, nem o Covid que eu peguei em dezembro eu enxerguei como ruim. Eu enxerguei como sossega, olha para dentro mais um pouquinho ainda, né? Mais um pouco. Se curte a tua família, né? Passa um Natal diferente dos últimos 11 anos, né? Porque eu não sabia o que era ficar literalmente de perna pro alto de 11 anos, né? Se permita, né, Nath, descansar realmente, né? Exatamente, e foi extraordinário. Até alguém disse esses dias pra mim, né, não deve ter sido fácil teu Natal. Eu disse, foi o melhor da minha vida. Né? Até então foi o melhor da minha vida, porque eu fiquei com as pessoas que eu mais amo. Né? Foi introspectivo, foi entre nós. E a Vitória estava realizada. Ela disse, mãe, tô amando essas férias. Férias de Covid, ela achando que era férias. Mas o quanto que a gente dá, né? A importância, o foco, enfim, tudo que a gente foca expande, né, Sabrina? É verdade. Então, o quanto que se eu quisesse escolher olhar por tudo de ruim, tinha também. Mas eu não escolhi isso. Né? São as escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? Sim. E, Nath, parabéns por se permitir, né, olhar com outro olhar para a sessão de coaching. Às vezes eu falo assim, mesmo que a pessoa não feche o processo, eu vejo como a sessão experimental de coaching como uma forma de servir também, do coach servir. Porque a minha intenção ali é te ouvir, entender a tua demanda. De repente, na própria sessão experimental, né, essa sessão bônus, sessão VIP, né, tem gente que chama diferente, mas é tu sentir o gostinho do processo, mas também já cai ficha, já toma decisões, né, já sai dessa primeira sessão, que seria uma sessão experimental transformada com a ficha, né, a ficha já caiu. Às vezes, as pessoas esperam, né, Nath, aquela palavra, aquela virada de chave, né? Como se tivesse uma caixinha e a pessoa vai pegar ali uma frase, nossa, que vai fazer todo sentido, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes é a gente ter a certeza, né, que sim, existem coisas para serem feitas, para serem mudadas, transformadas dentro de nós, e sempre vai ter, eu digo que em níveis diferentes, em momentos diferentes, mas sempre vai ter mudança acontecendo, e isso é bom. Só que tu vai para o próximo nível. Então, talvez, não, mas eu já tô com isso resolvido, né? Eu já passei por um processo, já fiz um curso, já mudei, mas tu vai para o próximo nível. E não tem aquela bola de cristal mágica, né? São ações que precisam ser feitas, decisões que serão tomadas. Claro que sim, a gente tem técnica, tem ferramenta, tem, mas também tem a parte do coaching, que no caso foi aqui a tua história, que foi a tua parte.
de fazer acontecer, de pegar todas essas fichas, todas as decisões, né? Entender, se abrir para o processo de transformação e realmente fazer o que tem que ser feito. E essa parte, essa etapa do fazer o que tem que ser feito, não tem mistério. É ação, é agir, 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 né? E parabéns pela tua decisão de se trabalhar ainda mais, de se permitir abrir, tirar as armaduras, né? E olhar para dentro com toda essa sabedoria que eu sei que tu tem, mesmo com o tempo de pandemia. Para mim também, a pandemia foi extraordinário, 2020 foi o melhor ano da minha vida até então, em vários aspectos. Também autoconhecimento, que é muito bom, muito importante, financeiramente, profissionalmente. E eu tenho certeza que para ti também, né? E 2021 ainda nem começou e já tá extraordinário. Nem começou, com certeza será muito melhor, né? E é interessante isso que tu falou, Sabrina, da sessão experimental. Eu tive um contato essa semana, uma pessoa que assistiu uma live salva, não assistiu ao vivo, assistiu uma live salva minha com uma coach, e ela me procurou e tal, e aí pedindo valores, né? E aí eu disse, não, vamos para essa sessão experimental para te sentir e tal, e tal. E ela disse, mas e se eu for e não tiver o valor? Né? Se eu for para te tomar o teu tempo? Aí eu botei para ela, não tem problema, né? Eu tô aqui para te servir. Não interessa se tu vai me pagar, se vai continuar o processo, se tu não vai continuar o processo. Mas é isso que tu falou, numa sessão experimental a gente pode transformar uma vida de uma pessoa, né? Para dar o start, para dar... Óbvio que não vai ter todo o ganho do que um pacote, né? Do que todo o processo. Mas, se eu for pensar, eu não tô pensando em números, eu tô pensando em pessoas. Né? E ela botou, nossa, sério, em vidas, né? Ela disse, sério, obrigado pelo carinho, né? Eu disse, mas essa é a minha missão. E foi isso que eu descobri, né? Fazendo todos esses trabalhos, todos os cursos da Febracis, te encontrando, né, no meio desse caminho. Lembrando que eu já tinha feito um processo de coach em 2018, eu já fiz, né, já tinha feito, né? E a gente tem essa coisa de pensar, não, mas já fiz, tá feito. Mas é isso que tu disse, é sempre querendo mais, né? Viver realmente uma vida cada vez mais extraordinária e ir para o próximo nível, né? Isso. Porque aquilo, parado não tem como ficar, ou tu sobe ou tu cai, né? E Nath, realmente a sessão experimental ela já pode ser transformadora, sim, se a pessoa estiver aberta, né? Às vezes alguns coaches levam mais tempo para nos contar algumas coisas e eles só contam lá na 7ª sessão. Então, poderia ter contado antes? Poderia, né? Então, quanto mais a pessoa estiver aberta para mudança, melhor. Mas lembrando que ele é um processo completo, né? Então, nós sabemos que o processo de coaching individual, claro que a ficha vai cair, mas a pessoa precisa da repetição, do acompanhamento, transformar aquilo em um novo hábito, tirar as crenças, reprogramar. E eu vejo também algumas pessoas que pensam, não, eu só vou lá e vou pegar uma dica e tá tudo certo. Pode ser que melhore, sim. Pode ser que a pessoa já se transforme, já mude em algum pilar da sua vida os seus resultados, com certeza. Mas se ela tiver o processo em si, o acompanhamento, aí é a garantia da transformação. E não tenho dúvida que no final do processo, não só a tua coach, né? As pessoas que passarem por um processo de coaching, elas vão sair diferentes. Não tem como sair a mesma pessoa depois de um processo de coaching integral sistêmico, um processo sério, ou com um profissional sério, né? Como a Nath também, que está comprometida com o cliente. Então, tenho certeza que vai ser transformador. E aquilo que tu disse, né? Tem muito, óbvio, que o meu resultado vai sempre depender de mim, né? Mas o processo de coach da Febracis, por si só, ele já funciona, né? As ferramentas, elas são muito poderosas, elas são transformadoras, né? Claro que depende do coach, depende do coachee, mas as ferramentas por si só já falam muito, né? Elas são riquíssimas. Então, o quanto realmente, né? Eu comecei a mexer com isso, eu comecei a colocar para fora por causa do meu processo de coach. Né? Porque estava ali há muito tempo guardado, eu sabia que tinha algo desde 2018, eu sabia que não tinha sido à toa o meu parto, eu sabia que não tinha sido em vão tudo que eu tinha, o que eu venho vivendo, né? Até ontem uma amiga minha disse, Nath, eu tenho um tema para uma live para ti. Eu disse, tá, só preciso achar a pessoa, então. Eu disse, mas acho que eu vou fazer sozinha. Ela tem um filho,
né? E ela disse, um tema seria encorajar, empoderar, enfim, dizer o quão maravilhoso, ou sei lá, ter mais filhos. E realmente eu sou suspeita porque eu sou completamente apaixonada pela maternidade. Eu tô com a Isadora na barriga aqui e a Vitória já tá aí daqui 3 anos, é o Pedro, né, mãe? Eu ouço muito e me dói, né? Mas a gente sabe que são as crenças, que é cultura, que é criação, né? Que tem várias coisas por trás. Ah, mas é um capetinha. Ah, eu não aguento mais. Comunicar isso. Realmente ele vai fazer jus ao que tu tá dizendo para ele, né? É fácil no momento de estresse, no momento de tá cansada, manter a calma? Não é. Mas a partir do momento que eu conheço, que eu sei o poder que as palavras têm, que eu sei o poder que eu tenho diante do meu filho, a autoridade que eu tenho sobre ele, por mais que eu vou errar, e eu vou errar, mas eu tendo a consciência, eu consigo consertar muito mais rápido.